Na geometria plana, temos conceitos fundamentais, tais como ponto, reta e plano. A ideia de ser um conceito fundamental é que a gente não dá características extras além do que intuitivamente já conhecendo sobre ele, certo? Então, ponto, uma reta, e a própria superfície da página onde eu escrevo, eu vou considerar ela como sendo o plano. Existe uma noção bem clara, que é uma relação, certo? Que eu posso fazer entre dois pontos. Se no plano, dois pontos A e B são distintos, então vou dizer que A é diferente de B. Se eles são coincidentes, vou dizer que A ele é congruente, ou seja, que é o mesmo que B. Na verdade, aqui é três tracinhos para dizer que é uma espécie de igualdade em geometria. Então, são as duas comparações que eu posso fazer. Depois eu posso futuramente discutir sobre a questão de distância. Eu posso dizer que o caso onde eles são iguais é que a distância entre eles é igual a zero. E o caso onde eles são diferentes é que a distância entre eles é diferente de zero, ou é positiva, já que não tem como a gente definir, né, uma distância negativa em geometria, em medida. Ok. Se a gente for fazer a comparação, as relações entre o ponto e a reta, lembrando, tudo que temos por enquanto é ponto, reta e plano. Comparação do ponto com a reta é se o ponto ele pertence à reta ou se não pertence à reta. Nesse caso aqui a gente pode dizer que o ponto A, ele não pertence à reta R, enquanto o ponto B pertence à reta R. Perceba que eu estou utilizando aqui uma noção bem clara de conjuntos, certo? Esse símbolo daqui indica a negação da pertinência e que indica a afirmação da pertinência. Pertencer é dos conceitos fundamentais da lógica, certo? Isso aqui é a linguagem de conjuntos. Qualquer coisa, procure no YouTube introdução a conjuntos ou então em qualquer livro do primeiro ano do ensino médio sobre conjuntos, certo? A relação de pertinência é uma das primeiras. Só para contextualizar, se um elemento X está no conjunto X ou não, vamos dizer que X, nesse caso, o X pequeno não está no conjunto X grande, enquanto que o Y pequeno ele está no conjunto X grande, certo? A diferença, se vocês forem comparar a linguagem de conjuntos com essa linguagem de reta, é que enquanto que normalmente em conjuntos eu represento os elementos por letras minúsculas, e represento os conjuntos por letras maiúsculas, aqui eu faço o contrário. Eu vou representar os elementos, que nesse caso são os pontos, por letras maiúsculas, e o conjunto de pontos, que nesse caso a reta eu estou vendo como conjunto de pontos, como uma letra minúscula, a representação. Mas veja, eu não posso simplesmente definir reta como um conjunto de pontos, porque uma circunferência também é um conjunto de pontos. Na verdade, todo conjunto de pontos é uma figura geométrica plana, nesse caso, porque estamos falando de uma geometria plana, uma geometria no plano. Então, a reta ela é uma figura plana. Então, ela é um conjunto de pontos, mas a circunferência também é um conjunto de pontos, um triângulo também é um conjunto de pontos, a região triangular também é um conjunto de pontos, uma região poligonal também é um conjunto de pontos, ou apenas a superfície, uma linha é um conjunto de pontos, enfim. Não podemos definir apenas a reta como um conjunto de pontos, porque qualquer figura, no conceito de ser uma figura plana, é um conjunto de pontos. E por isso, por definição, a gente não dá uma característica para ela,
certo? Mas é intuitivo o que é uma reta, então ela fica apenas como um elemento fundamental. Assim como na lógica, temos o conceito de conjunto, elemento e a relação de pertinência, certo? A gente só dá essa noção clara sobre se o elemento pertence ou se ele não pertence ao conjunto, certo? De uma forma intuitiva, mas a gente não explica muito mais do que isso, certo? Ok. Eu ainda posso novamente citar a questão da distância em um momento futuro para contextualizar essa relação de pertinência e, por exemplo, dizer que o ponto pertence à reta se eu pego a distância do ponto à reta e essa distância é zero. E a mesma coisa para que não pertence. A distância desse ponto à reta e ele é maior do que zero. Lembrando que nesse caso eu teria que definir primeiro a distância, dar claramente a ideia daqui, a distância como essa é o menor comprimento possível entre o ponto e a reta, certo? Vai ser o comprimento desse segmento perpendicular à reta. Mas claro, aqui eu só estou dando como uma ideia intuitiva, né? Uma ideia assim, como se fosse um spoiler. Então ela não vale para termos de argumentação lógica nessa etapa do nosso raciocínio, já que primeiro a gente deveria definir a distância. Mas isso serve como um spoiler para vocês terem noção de como é a lógica, certo? De como o mesmo conceito ele pode ser explorado em níveis diferentes. Aqui eu posso explorar apenas pela relação de pertinência, o ponto pertence ou não. E futuramente, quando eu falar de distância, eu posso definir novamente os pontos que pertencem à reta, como os pontos de distância zero em relação a essa reta, e os pontos que não pertencem à reta, como os pontos que têm uma distância positiva em relação a essa reta, certo? Mas isso fica para um momento futuro. Ok. Dado isso, podemos agora fazer a comparação entre duas retas. Temos aqui uma reta, lembrando que uma reta ela prossegue infinitamente, certo? Em ambos os lados. Semi-reta, aqui temos a reta, ela prossegue infinitamente em ambos os lados. Eu posso ter também a ideia da semi-reta, que ela tem uma origem, mas já não tem um final. Temos o conceito também de segmento. Mas por enquanto vamos falar apenas da reta. Dada essa reta, eu não vou desenhar a extremidade da reta, mas ainda estamos falando da reta. Eu vou copiar ela. Perceba que se eu ainda deixar sobre a outra, na prática eu só tenho uma reta, eu não tenho duas. Certo? Duas retas coincidentes, na verdade são a mesma reta com nomes diferentes, certo? Agora, se eu estabeleço uma distância entre elas, a partir desse momento eu posso dizer que o que eu tenho são duas retas paralelas, certo? Então, eu posso dizer, eu posso imaginar, novamente, dando um spoiler sobre o conceito de distância, que duas retas paralelas são duas retas coincidentes em posições diferentes, né? Ou então seria a mesma reta em outra posição. Por exemplo, tenho essa reta nessa posição, com esse vértice, com esse ponto sobre essa região aqui do quadriculado, né, do plano de fundo. E eu teria essa mesma reta nessa outra posição aqui. Então, eu posso querer agora observar essa reta nesses dois momentos do tempo, né, comparar o passado e o futuro, como se ela tivesse se deslocado de um ponto para o outro, apenas na posição inicial e final. Daí eu venho, colo a mesma reta em suas duas posições e agora estou comparando a mesma reta no passado com a mesma reta no presente. Então aqui, veja, eu tenho que estabelecer alguma diferença, seja duas retas diferentes, vou dizer que é a mesma reta em pontos diferentes do tempo. Mas claro, já é complicar a mais de algo que não precisa ser complicado, mas para contextualizar, né? E com isso tenho a noção de duas retas que elas são paralelas. A reta R, a reta S. Elas são paralelas, então eu estabeleço esse símbolo aqui de paralelismo, isso aqui significa paralelo.
e aqui eu tenho as duas. Se eu for dar spoiler novamente sobre a ideia da distância, né? Contextualizando aqui, ó, o que é que nós temos? Que duas retas, elas vão ser paralelas se eu tiver essa distância, e caso elas sejam coincidentes, essa distância é zero. Então, só para justificar, né? Novamente. Ok, então temos aqui essas duas retas paralelas, que eu posso imaginar como a mesma reta em pontos diferentes do tempo, né? E eu posso também fazer duas retas que elas com certeza não são paralelas. Uma aqui e outra aqui. Percebam que por mais que eu desloque uma em qualquer direção, eu jamais vou fazer com que elas possam se tornar a mesma reta. Com as paralelas eu posso. Posso imaginar que elas são a mesma reta que caminhou de um ponto a outro. E aí eu estou comparando a mesma reta em posições diferentes do tempo. Isso jamais pode ser feito com duas retas concorrentes. Certo? Eu não consigo de forma alguma estabelecer essa unicidade entre duas retas concorrentes, sem ter que alterar a inclinação dessa reta. Mas se eu fizer isso, e a inclinação ela só faz sentido ser definida dentro de um contexto de coordenadas, né, a princípio, isso daqui não tem como. Então, para este caso, RS, R não é paralela a S, então vamos dizer que ele tem uma intersecção. É o que a gente pode garantir, que duas retas que não são paralelas no plano, dentro da geometria que a gente está estudando, elas sempre vão ter esse ponto de intersecção. Lembrando que ela é infinita, então há uma continuação dela, mesmo que ela não esteja aparecendo, certo? Há uma continuação dela, ela é infinita. Ela sempre vai ter uma intersecção. E veja, vai ter apenas uma única intersecção. Chama isso aqui de ponto P, certo? Novamente, a linguagem de conjuntos ela serve bem para você representar aqui, nesse caso, a intersecção entre dois pontos, entre dois conjuntos, representa os elementos que pertencem a ambos os conjuntos simultaneamente. Por exemplo, aqui o conjunto A, que eu tenho o conjunto B, aqui eu vou ter o elemento Azinho, B, Bzinho, C, D, certo? E aqui a gente pode dizer que o A ele não pertence nem a nem a B, certo? O A ele não pertence a A e também o A ele não pertence a B. O Bzinho ele pertence a A, só que ele não pertence a B. O C ele pertence a A e pertence a B. E o D ele não pertence a A, porém ele pertence a B. Com isso, o C, esse indivíduo aqui, a gente vai poder dizer que ele, por pertencer tanto a um quanto a outro, ele pertence à intersecção desses dois conjuntos. Então é nesse sentido daqui que estamos dizendo. É tanto que essa é a própria definição de intersecção. Um elemento ele pertence à intersecção de dois conjuntos se e somente se, isso aqui são linguagens, né, da lógica junto com conjuntos, se ele pertencer a A e esse mesmo elemento pertencer a B. Então perceba aqui que eu estou fazendo uma equivalência lógica, certo? Eu vou colocar aqui esses parênteses para distinguir claramente quem é a hipótese e a tese. Por ser uma dupla implicação, a primeira implica na segunda. Então, se eu considerar a primeira como hipótese, eu vou ter que considerar a segunda como tese. E se eu considerar a segunda como hipótese,
Eu vou considerar a primeira como tese. Então, aqui eu tenho em duas direções, certo? Essa daqui, dessa daqui, considerando a primeira como hipótese e a segunda como tese. E essa daqui devido a isso daqui, considerando a segunda como hipótese e a primeira como tese. Isso aqui é o se e somente se, é uma dupla implicação. São relações lógicas que servem muito como linguagem para expressar conceitos matemáticos. A ideia de conjuntos, eles modelam bem essas relações lógicas. Mas a gente vai evitar usar os detalhes lógicos, a gente sempre vai ficar mais em conjuntos mesmo. Aqui nós temos o ponto P como pertencente à intersecção dessas duas retas, certo? E perceba que não há intersecção entre as retas paralelas. E se eu fosse representar ainda assim a intersecção entre duas retas paralelas, eu teria que dizer que essa intersecção ela é vazia. O vazio ele representa apenas um conjunto que não tem elementos. Então eu posso imaginar dessa maneira: duas retas paralelas, quando elas a intersecção é vazia. Isso se as retas não forem coincidentes, ou seja, são duas retas distintas. Porque se elas forem coincidentes, forem a mesma reta, neste caso daqui, o que é que nós vamos ter? Que na verdade eu tenho que a intersecção é tanto igual à primeira quanto igual à segunda. Se eu tivesse aqui eu fizesse aqui uma duplicação, digamos, eu vou copiar, eu vou colar, temos aqui a duplicação, só que essa duplicação aqui, eu vou mudar a cor dela. Vou colocar aqui em vermelho, pronto. Eu posso deixá-la coincidente aqui, certo? Eu vou deixar aqui com uma leve diferença milimétrica, só para vocês perceberem que existe duas, mas é a mesma sobreposta, certo? Então, nesse caso, eu poderia fazer isso aqui, ó. E aqui colocar o mesmo em vermelho. Quando eu faço uma intersecção entre dois conjuntos que são iguais, então a intersecção é tanto o primeiro quanto o segundo. Isso aqui trata de igualdade de conjuntos, certo? Eu posso dizer que, falando de intersecção de conjuntos, que o primeiro está contido no segundo e o segundo está contido no primeiro. Isso implica que, na verdade, o primeiro ele é igual ao segundo. É uma questão de igualdade entre conjuntos na lógica, né? Isso vai levar à ideia de implicação das relações. Se eu pego um conjunto contido no outro, e eu vou colocar aqui um elemento. Se esse elemento ele pertence ao conjunto interno, isso implicar que este elemento ele pertence ao conjunto interno, isso vale para todos os elementos de um conjunto, então eu posso dizer que, na verdade, um conjunto ele é subconjunto do outro. Isso aqui é a definição, inclusive, né? Eu vou dizer que B, se e somente se, né? B está contido em A, se e somente se todos os elementos de B implicam em que esse mesmo elemento também seja de A. Ok? Então veja como a lógica ela acaba influenciando e se relacionando com a geometria e com todos os outros conceitos da matemática. Mas, novamente, o foco é apenas os conjuntos. Essas relações lógicas mais detalhadas, elas são úteis em conceitos específicos da matemática. Mas aqui, vamos dar um foco mais apenas essas relações básicas de intersecção, de união, né? Que nos interessam em cada momento.
Então aqui nós temos que a intersecção de duas retas, certo? Ela representa o ponto P. E aqui eu estou fazendo uma representação, certo? Por descrição, estou descrevendo os elementos desse conjunto. Então já temos a situação, né? Da relação entre dois pontos no plano. Relação entre dois pontos no plano. Vou colocar aqui. Nós já temos a relação entre um ponto e uma reta. Temos aqui os tópicos de lógica, né, que se relacionam. Temos aqui a posição relativa entre duas retas no plano, certo? Temos aqui as relações lógicas que se relacionam com esses conceitos, certo? E vamos encerrar esse vídeo com a comparação entre três retas no plano. Para três retas no plano, desenho aqui a primeira, copio ela para garantir que ela tenha a mesma inclinação que a outra. Aqui, certo? Já temos uma outra reta. E aqui temos uma outra reta. Temos três retas. Dá para perceber claramente que essas três retas elas são paralelas. Elas obedecem ao nosso critério de paralelismo. Certo? Então vamos colocar aqui essa reta R, reta S, reta T. Temos um feixe de retas paralelas. Feixe de retas paralelas. Ou seja, elas são paralelas duas a duas. Posso dizer que R é paralela a S, S é paralelo a T, e eu posso também dizer que, como consequência, que R é paralelo a T. Certo? Eu tenho aqui uma relação transitiva. R é paralelo a S, S é paralelo a T, eu tenho que R é paralelo a T, por consequência. Tudo no mesmo plano, sempre considerando, né? O que é que eu tenho disso? Dessa relação aqui, que eu posso imaginar, certo? Outras três retas onde não estejam todas paralelas. Por exemplo, essa reta T. Vou imaginá-la como ela não sendo paralela, mas sendo transversal, certo? Concorrente com as outras. Se ela é concorrente, ela vai ter pontos de intersecção, certo? Logicamente. Para esse caso daqui, nós estudaremos em breve a ideia de ângulos, porque se duas retas elas são concorrentes, certo? Se duas retas são concorrentes, você vai formar ângulos entre elas. Só que essa noção dos ângulos nós falaremos no próximo vídeo, certo? Ângulos formados por retas paralelas cruzadas por uma transversal, certo? Vamos estudar a relação dos ângulos, ângulos correspondentes, os ângulos que vão ser congruentes, alternos internos, alternos externos,
certo? Então, até breve.